Então um dos anciões me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os obrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então, nós estamos com alegria aqui na comunidade Nossa Senhora de Fátima, celebrando com esta comunidade a alegria de ver a sua comunidade sendo ampliada, sendo melhorada. Existe uma expressão na igreja chamada Ecclesia sempre reformanda, a igreja sempre se reformando. E muito mais do que as reformas físicas, são as reformas espirituais e existenciais que a todo tempo precisam acontecer devido à fidelidade do anúncio do Evangelho. Lembramos agora em saudosa memória o Papa Francisco, que provavelmente vai entrar para a história como um Papa reformador, né? Porque ele foi trazido para a Igreja de Roma, como bispo de Roma, suscitado pelo Espírito Santo, e ele trouxe tantas novidades, não dele, não era da cabeça dele, mas era ele sempre movido pelo Espírito Santo de Deus. Quanta coisa o Papa Francisco disse quando ele falava de abrir as portas da igreja. E agora, esta igreja continua sempre esse seu caminhar. Agora, com a nossa frente, vai o leão, né? Vai o leão. Muita gente já me perguntou, Padre do céu, mas por que leão? Por que leão? Por que não tinha um bicho? Falei, calma, gente, já aconteceu isso, né? Já teve vários, já teve 13 papas, né? Com este nome de leão. Sempre o Papa, quando escolhe o nome, ele está já mostrando como será
o seu caminho de pastor. Quando o Jorge, que se tornou Francisco, né? Ele disse para o mundo o que era esse Francisco. Gente, todo mundo conhece a vida de São Francisco, a simplicidade, a humildade, a questão ecológica. E o Papa Leão está trazendo agora, então, algo muito bonito. Ele até falou hoje sobre isso, lá em Roma, né? Sobre o pontificado do Papa Leão XIII. Ele citou um documento muito importante para toda a história da Igreja, chamado e destinado à questão da vida social da Igreja. Um documento chamado Rerum Novarum, que fala sobre as questões do trabalho, da dignidade humana. E o Papa trouxe algo bonito. Ele disse assim: olha, nós estamos em mais ou menos uma mudança de época. E ele usou a expressão, por exemplo, a inteligência artificial. Hoje, coisas que 2, 10, 20 pessoas faziam, a famosa IA faz em segundos. E aí? Mas e as pessoas que vivem do trabalho? Então a gente precisa pensar. É muito bom, é muito maravilhoso, mas se a gente não toma cuidado, a gente vai desempregar meio mundo de gente, e aí? Então o Papa provavelmente vai tocar muito, muito nessa sensibilidade da humanidade, das pessoas que vivem do trabalho do dia a dia. Então provavelmente ele vai caminhar muito nisso. E quem lembra lá, quando ele apareceu lá, a palavra que ele disse tantas vezes, a paz. A paz, a paz, a paz. A igreja tem que construir sempre pontes e nunca levantar muros. Olha então, ele sinalizando para todos nós. Nós celebramos hoje então o domingo do Bom Pastor. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos é um contexto muito bonito, onde Paulo está expandindo agora o anúncio da boa notícia do Evangelho. Paulo está saindo propriamente da região ali dos judeus de Israel, está se projetando para o mundo, essa região da Antioquia, onde praticamente nasceram as primeiras dioceses da Igreja Católica. Paulo, vai migrando para essa região e ali ele vai anunciando a boa nova. Tem uma expressão bonita na primeira leitura, que Paulo está conversando ali com esse povo, muitos judeus, lá no versículo 43. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. O que está acontecendo aqui? Os judeus, Jesus é judeu. Jesus, ele vem para, historicamente, para anunciar e cumprir as profecias de toda a história de Israel. Desde Abraão, de Isaac, de Jacó, tudo isso foi em vista de Jesus. Jesus é o cumprimento, então, de todas as profecias. O que aconteceu, porém? Jesus é rejeitado por aqueles que deveriam confirmar que ele é, de fato, o Messias. Como ainda até hoje acontece. Se hoje a gente fosse aqui fazer a peregrinação da comunidade Nossa Senhora de Fátima, lá para Jerusalém, o que a gente ia encontrar? Um monte de judeu que, se a gente falasse: menininha, tu conhece Jesus? Ela: não, tô nem aí. Eles não acolhem Jesus como o Messias. Não acolhem. Jesus é um personagem que viu alguém que nasceu, cresceu, morreu-se e pronto. Coisa que, se a gente perguntar hoje: você ama Jesus? Ela vai falar que ama e traz flores, né? Porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então, até hoje, Israel não acolhe Jesus como sendo, de fato, o Messias. Esse é o contexto da primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé, então, está ali falando, você viu no finalzinho? Olha, vocês
que eram a cereja do bolo, para vocês que Jesus veio, vocês rejeitaram. Eu vou anunciar agora essa boa nova para outros povos. E quem saiu no lucro? Nós. Né? Nós somos esses outros povos. Quem é, no versículo 33, essas pessoas piedosas? Somos nós. Somos nós. Essas pessoas que ouviam falar de Deus, queriam se aproximar. Vocês lembram no Evangelho quantas vezes Jesus encontrava com esse povo de fora e falava assim: eu nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé? Vocês lembram quando Jesus falava isso? Não era para os de dentro. Jesus falava isso elogiando a fé dos de fora. Quando falou lá com aquele soldado romano, aquele um lá também, quando eles foram lá com a filha de Jairo, disse que ele era um homem bom. Falava assim: Jesus vai lá curar a filha dele. Ele fez até para a gente uma sinagoga. É para esse tipo de povo agora que Paulo está se dirigindo. Essas pessoas que amam a Deus, queriam se aproximar da fé, mas a elite religiosa dizia para eles: porta fechada para vocês. Aqui não cabe vocês mais, porque vocês são impuros, porque vocês vão nascer em Israel, porque vocês vão nascer aqui. Eles acolhiam sim, eram chamados os prosélitos. Porém, era muito difícil, gente, alguém seguir o ritmo do judeu. Eles tinham uma dieta extremamente diferente. Não podia comer um monte de coisa, não podia fazer um monte de coisa, não podia fazer isso. O povo de fora não dava conta. Eu quero participar da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Tem que ser assim, o cabelo tem que estar assim, a roupa tem que estar assim, a sandália tem que estar assim. A pessoa fala assim: tá bom, né? Obrigado, estou indo embora, né? Olha como isso tem a ver direto com a igreja. Se nós colocarmos aqui a plaquinha aqui, quem pode participar da comunidade? A família tem que ser assim, as crianças assim, vai ficar quem aqui? Vai ficar o povo azedo. O povo e os chatão de plantão. Os azedos, que só fica caçando, que o outro nem. Era isso que estava acontecendo nesse contexto. Paulo falou: então tá bom, estou indo embora. E quando Paulo começou a falar do amor de Jesus para esse povo, eles falaram: gente do céu, então a gente pode participar? Nós que não prestamos, que não valemos nada, que somos isso e aquilo, impuro. Paulo falou: pode entrar. E eles foram com tudo. E a alegria desse povo está nisso. Teve lugar que Paulo passou falando nisso, gente, que foi tão forte que começaram a dizer que Paulo e Barnabé eram Deus. Começaram a oferecer para eles sacrifícios. Esse povo ficou tão alegre, tão feliz, vendo Paulo falar do Evangelho, vendo Paulo realizar sinais maravilhosos em nome de Jesus, que eles começaram a falar assim: olha, os deuses desceram. E Paulo falou: pelo amor de Deus, nós somos gente de carne e de osso. Não é nós, é Jesus. Então, às vezes, é isso que também acontece. Nós devemos aprender a formar comunidades, a abrir sempre nossas portas, a dialogar com o povo, com nossos vizinhos. Olha, aqui é a comunidade Nossa Senhora de Fátima, nesse nosso recomeço, né? Os mutirões de visitas, dos grupos bíblicos, de nos terços nas casas, nas famílias. Olha, aqui está a nossa capela Nossa Senhora de Fátima. É o lugar que os irmãos se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Porque o ser humano tem sede dessa palavra. Olha o que vai dizer para nós o Evangelho de hoje. Olha essas 3 palavras-chave para a nossa vida de fé. Jesus começa dizendo: as minhas ovelhas, olha o primeiro verbo, escutam. Quem é ovelha? Quem é rebanho? Quem pertence a esse povo do Senhor? Em primeiro lugar, escuta a voz. Esse contexto aqui é chamado a festa dos tabernáculos. Quando a gente vai ler lá o Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus está em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Neste contexto, o que acontecia lá em Israel? Era uma festa onde eles iam celebrar a
vitalização do templo. Na história de Israel, o templo foi profanado por um rei de fora, chamado Antíoco IV Epífanes. Este rei profanou o templo. Ele trouxe uma estátua de um outro deus, o deus romano. Falou, não, aqui é para Zeus. E então, vai acontecer, no contexto dos Macabeus, se eu não me engano, Judas Macabeus, Macabeus significa martelo, o que vai acontecer? Judas Macabeus vai fazer uma revolta e vai tomar de novo o templo. Aqui é o templo do Senhor Javé. E aí, todos os anos, eles, os judeus, celebravam uma grande solenidade para lembrar que o templo pertence ao Senhor. Aí eles colocavam um candelabro bem grande e todos os dias, durante as festas, os 7 dias, eles iam acendendo uma luz. Era a festa das luzes. No último dia, o candelabro estava lotado, cheio de velas e coisa maravilhosa. É nesse contexto que Jesus agora vai dizer que ele, no templo, olha só, este templo onde está o Senhor, e agora ele diz que ele é o bom pastor do rebanho. As ovelhas escutam a sua voz. Depois, olha lá, eu as conheço. Escutar, gente, aqui não é uma questão física. Tem gente que vai ficando velhinho, aí coloca um aparelhozinho para dar um volume, né? Tem gente que nasce sem escutar. Então não é um escutar aqui. Não é simplesmente um ouvir. Porque às vezes tem gente que está ouvindo e não está entendendo nada, não sabe para que rumo vai, né? Este ouvir é viver esta palavra. Porque nós temos que a palavra não é o que está no papel, né, gente? Lembra lá do comecinho do Evangelho de João? O verbo, a palavra se fez carne. Então, as ovelhas, elas escutam a minha voz, e porque elas escutam, agora existe uma relação. Eu as conheço, e deste conhecer nasce a coisa mais bela de tudo, o seguimento. Eu estava preparando, e aí o comentarista dizia que uma das expressões que ele acha mais bonita na igreja, e eu nunca tinha, olha que já fiz, é o acolitato, né? Que significa seguimento. Gente, mas que interessante essa conexão que ele fez, né? O acolitato é o ministério que Jesus institui para aqueles que querem segui-lo. Quem segue Jesus é acólito. Por isso que existem os acólitos instituídos, mas todo aquele que segue Jesus é um acólito. Depois tem, quando a gente vai olhar a ordem na igreja, o diaconato, o servidor. Quem segue Jesus vai se tornando também um servidor. Vamos pedir então a Deus hoje para nós esta grande graça de não deixar que nossa vida seja uma vida de fechar os ouvidos à voz do Senhor. Que Ele nos ajude a compreender, e cada vez que essa compreensão cresce em nós, a sabedoria, todos os dias nós renovemos o nosso desejo de seguir. Seguir Jesus é a nossa maior alegria. Seguir Jesus é a melhor opção que nós fazemos. Porque Ele nos conhece e Ele nos traz para junto de si. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Por isso vamos tentar fazer agora um instante de silêncio. E no mundo hoje, né, de tantos barulhos, de tantas vozes, de tantos apelos que nós temos dentro de nós, talvez na minha vida de padre, na sua vida, meu irmão, minha irmã, pai, de mãe, religiosa, de família, de criança, de ministro, catequista. Às vezes nós passamos também por aquele momento de às vezes seguir a voz da vingança,
a voz do desespero, seguir a voz da mentira, seguir a voz da preguiça, seguir a voz da falsidade. Tudo isso para se dar bem. Hoje nós vamos declarar a Jesus aí no nosso coração, no seu coração: Senhor, eu quero ouvir sempre a sua voz. Quero nesta Eucaristia ouvir como é doce, como é suave o Senhor me chamar pelo meu nome. O Senhor conhece a minha história. Você diz assim: nossa, Jesus, mas o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece por onde eu passei, por onde eu andei. O Senhor conhece o dia que eu tropecei, o dia que eu pisei lá no prego, o dia que eu caí. O Senhor conhece tudo isso. E o Senhor diz que nada disso vai me tirar de tuas mãos. Declaremos ao Senhor: sim, tu és o nosso bom pastor. E nós queremos seguir firme o teu chamado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos agora rezar todos juntos a oração que está no nosso folheto, a oração pelas vocações. Juntos. Jesus, bom pastor, que chamaste os apóstolos para caminhar conosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidades e despertai corações generosos para vos seguir como apóstolos leigos, como presbíteros, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E após cada prece, nós vamos, na força da oração pelas vocações, rezar. Vamos, após cada prece, dizer: Senhor, conduzi-nos nos caminhos da vida. Senhor, conduzi-nos nos caminhos da vida. Por todos os servidores das comunidades e do reino de Deus, para que esteja atento à voz do bom pastor e siga com fidelidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, conduzi-nos nos caminhos da vida. Pelos governantes, para que se deixem iluminar pelos valores do Evangelho, assumam compromisso com a paz e com o bem dos mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Senhor, conduzi-nos nos caminhos da vida. Pelas mães nesse dia, e ela dedicado para que vivenciem com alegria a sua vocação e recebam o apoio e reconhecimento dos familiares. Rezemos ao Senhor. Senhor, conduzi-nos nos caminhos da vida. Por todos nós, para que na oração aprendemos a distinguir os desejos de Deus do desejo humano e sempre cumprir o que nos pede Jesus, o bom pastor. Rezemos ao Senhor. Senhor, conduzi-nos nos caminhos da vida. Vamos então agora pedir a Nossa Senhora pelas nossas mães. Sejam elas vivas aqui ou vivas lá junto de Deus. Vamos então concluir nossas preces nesta oração de uma Ave Maria por todas as mães, principalmente as mães que estão passando por alguma dificuldade. Vamos lembrar aqui das mães que estão sofrendo talvez com luto, com seus filhos doentes, com seus filhos que estão passando por algum sofrimento. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de todas as mães, rogai por nós. Com pão, com vinho, vamos ofertar a Deus ao Senhor.
Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e provação de Deus. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa redenção, reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Roque, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vamos no silêncio. Quem já tem a sua mamãe falecida, pode dizer o nome dela aí no seu coração, no seu silêncio, pedindo pela vida dela, pelo descanso eterno, pelas mães que não são lembradas. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Aqui está Jesus, o bom, o belo, o divino pastor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada,
mas de uma só palavra celestial. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde desta vida para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Novo contato da Secretaria Paroquial. 992 85 16 76, tá? Tá novo número, tá? Atendimento de confissões. De quarta-feira a sexta-feira, das 9 a 11 horas e das 2h30 da tarde a 4h30 da tarde. Vou repetir de novo. De quarta-feira a sexta-feira, 9 horas da manhã às 11 horas e das 2h30 da tarde a 4h30 da tarde. Agradecer às comunidades convidadas
pela cura de Nossa Senhora de Fátima, né? São Francisco, São Pedro e Aparecida de Jerusalém da Amazônia. Obrigado, tá, gente? Tem mais uma coisa aqui. E amanhã a comunidade Imaculado Coração de Maria, Aparecida do quilômetro 13 e Santa Clara. E também tem uns pratos da comemoração ao centenário, valor R$40. Horário às 16 horas, tá? 18? É 18 horas. Missa em honra a Santa Clara com a bênção do Santíssimo, responsável matriz. Data 14 de maio, quarta-feira, às 19h30. Local Matriz Santa Clara. Reunião do CPP. Dia 16 de maio, sexta-feira, horário 19h30. Local Matriz Santa Clara. Feijoada beneficente. 17 de maio, sábado, 11h30. Local Santa de Virgem. Também, após finalizar, estaremos vendendo cachorro-quente, pastel, bolos, né? E tem um vinho também. Todo mundo aí convidado. E aí a gente não vamos cantar os parabéns da igreja, porque amanhã, que é todas as comemoração. A gente, né? E amanhã o que vai ter vai ser estrogonofe, né? Os pratos somente R$10, bem ó, pequenininho. O prato da Isso, fazer a igreja. Precisamos agradecer também do parabéns, isso é maravilhoso. Quero ver se no dia 13 também aqui com Se Deus quiser, eu venho. Pois é. Falando já para vocês, tem a minha família, tá? Mariazinha, Ritinha, a Maria também. Eu quero também te rezar uma Ave Maria. Ela está indo embora para Goiânia. Amanhã ela já não vai estar aqui, né? Vai para Costa Marca, lá, né? A Divina, a passagem para Porto um pouquinho na casa da nossa sobrinha. Ela faz não, né? Deve passar um ano de agradecer a Deus por tudo que ela tem nos ajudando. Essa caminhada aqui conosco, né? Santa Clara, São Gabriel, são unidade, coração, o amor. E eu peço por todos nos rezarem no Ave agradecer, né? Uma temporada só Ministério da Congregação Nacional da Comissão Nacional da Terra, que eu faço parte aqui nessa missão de 15 anos, junto aos camponeses, um pouquinho mais distante, né? Aí eu vou levando só metade do povo. Ainda bem que tem muita gente, dá para dividir, né? Então estamos indo só eu mesmo, a Ritinha, essa minha irmã que mora junto também, né? Com a filha dela. Então você lá com mulheres, também eu falo porque ela é minhas mãos e meus pés, né? Se não fosse o apoio dessa caixotinha aqui, eu não conseguiria, né? Talvez contribuir assim integralmente como eu faço. Ela que é desbloquear meus filhos, ela que é esse meu suporte. Ela topou ir junto, disse que se ela topar, nós vamos. Aí, a primeira que eu consultei foi ela, então vamos. A gente está aí nessa missão e pede muita oração, né, de todos vocês, porque são tudo desafios, né? São missões também cheias de desafios, lidar com pessoas, né, com perigo externo, com relações internas dentro da própria pastoral. Então a gente precisa de muita sabedoria, muito discernimento, muita oração, que não é nosso, é de Deus, né? Então assim, você deveria estar vivendo aí os seus 50 anos, cheio de muitos desafios.
barulho aí. Obrigada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. vamos cantar aqui. Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com amor. Cristo também chegou para anunciar. Não tenhas medo de evangelizar. Então amanhã vai ser o Dia das Mães, oficial, né? Então vamos pedir a bênção de Deus, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, uma bênção especial para as mães, para as famílias. Dai-nos a bênção, Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. o Senhor esteja convosco. Amém. Venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.